Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, fechando mais uma semana nesta sexta-feira, que eu tinha até me esquecido, que é a última sexta-feira do mês. Com muita agitação, muita coisa acontecendo no Brasil e nós aqui também, né? Muito ligados. Mais cedo, eu acabei de fazer aqui uma live com Marcelo Marcengo. Foi muito legal porque a gente analisou várias coisas que estão na nossa conjuntura, por que está acontecendo essa coisa tão estranha chamada bolsonarismo, como é que a gente pode fazer para enfrentar essa realidade, o que é possível ser feito, quais as estratégias que o governo poderia adotar, quais são os mecanismos que devem ser enfrentados, questões que devem ser colocadas, enfim. Foi muito interessante. Se você não assistiu, assista, vá assistindo em partes, se você não tem tempo para assistir de uma vez só, acelera um pouquinho, que tá muito interessante ali, tá? E eu resolvi aqui voltar com vocês no nosso tempo de sempre, né, no nosso horário de sempre, que é aqui na hora do almoço, porque muitas coisas surgiram ali e isso não vai dar para a gente fazer apenas num papo. Então, mais tarde também estarei aqui com vocês. Mas vamos esgotar aqui algumas questões, tá? Se você não conhecia o nosso portal, está chegando agora, se inscreva aqui conosco, venha participar aqui das nossas atividades. Mande sempre seu comentário, dê seu joinha, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E esse ano de 2026 promete, gente. Vamos ter muitas emoções. Ontem, por exemplo, isso está suscitando muitos debates, né? Tivemos a sessão lá na Câmara dos Deputados, a CPI do INSS, que ficou naquela história de se quebrar sigilo do filho do presidente da República, o Lulinha, de se proteger outras criaturas, né? Uns critérios assim que nós vemos que são apenas critérios políticos, ninguém está preocupado ali em, de fato, apresentar alguma elucidação de alguma questão. Agora, o que muita gente não sabe é que a CPI ou as CPMIs, sejam as que são no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras municipais, elas são regidas também pelo Código de Processo Penal. Por quê? Porque são comissões parlamentares de inquérito. O que é o inquérito? Inquérito é uma fase de investigação. Então, as CPIs, elas têm um poder análogo ao que o delegado de polícia também tem para fazer investigações. Mas não são poderes ilimitados, porque existem direitos constitucionais que impedem que o delegado de polícia faça o que dê na cabeça dele. Assim como a legislação impede que os membros de uma CPI, de uma CPMI, façam aquilo que derem na cabeça deles. Portanto, eles não podem usar de ilegalidades no processo investigatório. Portanto, tudo aquilo que nós vimos ontem, aquelas brigas lá, enfim, tudo aquilo está dentro de um ambiente de ilegalidades, porque mesmo os requerimentos de informação, os pedidos de quebra, de prisão, tudo isso tem que estar dentro do amparo legal. Então, se dentro de uma mecânica interna, dentro de uma Câmara, de uma Assembleia, de um Senado, as regras internas são quebradas, os atos são nulos. E do nulo, nada nasce. Portanto, em relação à quebra do sigilo do filho do presidente, do Lulinha, isso não vai acontecer por ali. Até porque o André Mendonça, o ministro da Suprema Corte, já tinha determinado a quebra do sigilo do Lulinha, que está em segredo, mas está na alçada da Polícia Federal, também sob a responsabilidade do ministro André Mendonça. Se vazar alguma coisa, a responsabilidade é do André Mendonça, o ministro André Mendonça. Agora, o que pode vazar? Bom, nós não sabemos. Nós vamos partir sempre da presunção que não tem nenhuma pilantragem no meio dessa história. Agora, se houver algum desvio, a pessoa que cometeu o desvio tem que ser responsabilizada conforme a lei. Claro que as pessoas, encontrando alguma coisa de ilegalidade, de suspeito nas contas do Lulinha, vão querer colocar isso politicamente no colo do presidente da República. E aí, mais uma vez, vamos ficar na postura reativa, né? Tentando explicar as coisas. Como eu tenho dito para vocês, um dos pontos que eu tenho sempre me batido muito, né, e debatido, é que o governo precisa ter uma presença permanente através da figura do presidente da República, que é o principal quadro. Ele exerce, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, um presidente exerce uma função pedagógica. Na medida que ele está o tempo todo falando, colocando as coisas, explicando para a sociedade, a gente diminui muito os problemas, né? Mas em relação a essa sessão de ontem, não vai acontecer absolutamente nada, como eu disse a vocês. Do nulo, nada nasce. Havendo quebra de regramentos,
Os advogados do Lulinha ali vão poder lidar com isso tranquilamente. E eles parecem estar bastante tranquilos, porque eles já acionaram o André Mendonça na quebra do sigilo do Lulinha, dizendo, olha, não tem nada a esconder, enfim, estão tranquilos, vamos ver o que vai dar nessa história, não tem ninguém bobo no meio desse processo todo. A questão é política, visa atingir o presidente da República, porque pediu a quebra do sigilo de uma pessoa, porque alguém falou, que o outro falou. Então, gente, não pode ser assim. Você ter um inquérito aberto e, por conta daquele inquérito aberto, você pegar qualquer pessoa que você queira, por qualquer razão, no Brasil. Não funciona assim. Bom, vamos acompanhar, acho que a gente vai ter mais notícias ao longo do dia, mais tarde eu vou voltar aqui para repercutir mais aspectos técnicos com vocês aqui. Polícia Federal afasta Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão em processo por faltas injustificadas. Então, o Dudu Bananinha vai ficar um Dudu Banana desarmado, vai ter que entregar arma ou distintivo e perde uma perspectiva de aposentadoria se a vida política dele se escafeder toda, né? Aí vai ter que arrumar uma coisa para fazer algo que ele nunca fez na vida dele, que é trabalhar, ter obrigações, ter responsabilidades, né? Porque o Bolsonaro criou os filhos para serem sugadores, chupadores do sangue do povo brasileiro e do erário público. É só isso que eles sabem fazer. Até vocês imaginem, gente, o Bolsonaro colocou o Carluxo com 17 anos para disputar eleições para vereador. O rapaz ia lá para o gabinete dele e ficava jogando videogame, ele não tinha a menor noção. Aí o Bolsonaro bota a amante dele, que virou companheira depois, né, para ser chefe de gabinete, leva 17 parentes. Essa é a visão republicana dessas criaturas. Aí está o Flávio Rachadinho agora, dizendo que vai apresentar uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional, visando a não reeleição, acabar com a reeleição aqui no Brasil. Ele devia acabar com o nepotismo, com o apadrinhamento político, devia impor a proibição de parentes, uma vez tendo alguém no exercício de uma função eletiva, colocar outros também, todo mundo dentro do mesmo saco, todo mundo para chupar dinheiro público. Isso ele devia, mas aí não vai fazer, né? E claro que ele sabe que não vai passar isso agora, né? Daí a gente chega aqui na vigarice do dia, que ontem eu falei com vocês sobre o comportamento escravocrata do senhor Tarcísio de Freitas. Eu me esqueci que, mesmo que ele não seja candidato à presidência da República, ele será candidato, tudo indica, ao governo do estado de São Paulo. E esse tipo de pensamento dele aqui não pode ser desprezado, né? Isso aí tem que ser cobrado, aliás, tem que ser cobrado do senhor Flávio Bolsonaro, a postura dele, em razão da discussão do fim da jornada 6x1. E o que o Tarcísio falou foi isso aqui, ó. Congresso Nacional e de grande repercussão prática, o chamado fim da escala 6x1. Eu queria ouvi-lo sobre a sua posição a respeito disso e se o Estado de São Paulo já fez algum tipo de levantamento sobre o possível impacto que isso pode ter caso de fato avance na Câmara e no Senado. Aliás, ela fez uma pergunta objetiva, né? Se o Estado fez algum estudo. E na resposta dele, ele nem passa nisso, né? Ou seja, não estão nem estudando esse troço. Senado. O que a gente enxerga aí é o seguinte: alguém conversou com aqueles que geram emprego, geram oportunidade sobre essa proposta, que é uma proposta bastante populista? Será que é isso que vai resolver o problema da emancipação das pessoas? Resolver o problema das pessoas é botar pedágio, que é a única coisa que o senhor está fazendo em São Paulo, né? Fazer extorsão na pessoa que se desloca em São Paulo, né? A pessoa não tem de onde fugir, tem que pagar pedágio por todo lado. E privatizar tudo que pertence ao povo de São Paulo. Entregar a Sabesp, por exemplo, para o setor privado para ajudar a roubar mais ainda o cidadão paulista. Isso aí é legal. Agora, as pessoas que estão em São Paulo vão ter que levar isso bem em consideração, né? Que existe um governador que é contra o fim da jornada 6x1. As pessoas que trabalham em todas as atividades, que são atividades muito exaustivas, as pessoas que trabalham em supermercado, como caixa de supermercado, empacotadores, entregadores, enfim, a gente que trabalha em shoppings, pessoas que trabalham em escalas aos domingos, aos sábados, para vocês, o Tarcísio quer que vocês continuem nessa situação e continuem mais, né? Porque a visão das pessoas que estão ao redor dele, como o presidente lá do Partido Republicano, é que pobre não tem que ter descanso, o pobre com descanso acaba bebendo, acaba indo para jogatina, então vocês têm que trabalhar bastante. Isso tem que ser o tempo todo sublinhado, cobrado do Tarcísio essa posição, né?
que nós sabemos que a posição sempre é contra o povo. O Estado de São Paulo veio hoje com o editorial que chove em cima do molhado, né, da coisa que eu comentei aqui com vocês. Inquérito sem fim, poder sem limite. OAB desperta de seu torpor e pede o fim dos inquéritos eternos do STF. Gente, olha só. A OAB, eu falei isso com vocês aqui, a OAB pedir para o Fachin, enfim, é a mesma coisa mandar pedir para o Papa, pedir para o Trump, pedir para a NASA, enfim, não está pedindo para o local correto. Quem cuida de inquérito ou quem pede para arquivar ou para tocar o inquérito, é a Procuradoria-Geral da República. A OAB fez um troço totalmente sem pé nem cabeça, juridicamente não existe, é um nada. Eu não sei nem se o Fachin, para quem eles dirigiram essa petição, se ele respondeu, né? Então, enfim, é outra coisa também que, enfim, é para inglês ver, né? A OAB se prestando a um papel ridículo no meio dessa história. E é o seguinte, na nossa live mais cedo, nós conversamos sobre as questões de comunicação, como o México está conseguindo lidar com isso. A gente tem que pegar a experiência de quem está se dando bem, né? Sabe uma pesquisa ontem? A pesquisa no México, 73,5% aprova a presidenta do México e 80% respalda as ações contra o narcotráfico lá. Então, eles estão sabendo fazer comunicação, eles estão conseguindo, com a comunicação, com o apoio popular, avançar com uma série de pautas. Claudia Sheinbaum, consenso para aprovar a reforma laboral de 40 horas. Eles aprovaram lá o fim da jornada de 48 horas, passando para 40 horas, né? Então, e aumentou em 12% o salário mínimo do México. Então, gente, a gente tem que aprender isso, né? Saiu, inclusive, no Poder 360, essa matéria aqui. Em 7 países latinos, só presidente do México é aprovada por maioria. Em segundo lugar está o Lula. Nessa pesquisa aqui por um outro instituto, a mais aprovada é a Cláudia, depois a Cláudia Sheinbaum, depois é o Lula. E em terceiro viria o Milei. Vejam só a força da comunicação, da contra-comunicação nos dias de hoje, né? México, Sheinbaum anuncia reforma eleitoral e o Congresso reduz jornada de trabalho. Ainda fez isso, ainda fez uma reforma eleitoral agora, né? Diminuindo cargos, diminuindo vencimentos de parlamentares, enfim, uma série de medidas muito interessantes. Por isso que é interessante a gente aprender com quem está fazendo, quem está se dando bem. E é o seguinte, uma coisa que nenhum veículo de comunicação comentou, mas eu achei um negócio curioso. Foi essa nota aqui que o Sóstenes Cavalcante apresentou à imprensa como retrato do que eles decidiram, o partido do Bolsonaro. Nota à imprensa. O Partido Liberal na Câmara dos Deputados decidiu de forma unida apoiar a candidatura do deputado federal Hélio Lopes à vaga de Tribunal de Contas da União, ou seja, para ele ser ministro do Tribunal de Contas da União. O anúncio foi feito pelo presidente Valdemar da Costa Neto durante reunião presencial com toda a bancada. Foi um momento de convergência e alinhamento, reforçando a confiança do nome de Hélio para representar os princípios que defendemos. Olha só, o ministro do Tribunal de Contas ele não tem que defender princípios que nós defendemos, pátria, Deus, família, não é isso. Ele vai ali para julgar contas. E para fazer isso, ele tem que ter um preparo técnico para isso, é o que se espera. Aliás, é um mandamento constitucional. A candidatura já conta com mais de 80 assinaturas de parlamentares, o que demonstra consistência política e viabilidade dentro da casa. Esse apoio não é circunstancial, é resultado da trajetória, lealdade e firmeza. Lealdade com quem? Com Bolsonaro, né? E aí vai indo aqui. O PL mobilizado, dialogando com os deputados e construindo com serenidade e firmeza uma escolha que fortaleça o Tribunal de Contas da União e honre o parlamento. Só que é o seguinte, né, gente? Aqui está qual é o predicado do Hélio Lopes? É servir de apoio para o Bolsonaro para propaganda política. Nesse encontro aqui, as pessoas nem se lembram, né? O Hélio está rindo aqui, o Bolsonaro está rindo, e o Trump sem entender nada, porque o Bolsonaro disse para o Trump, né? Esse aqui é meu Barack Obama. Aí vocês concluam. Artigo 73 da Constituição Federal. Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tarará, tarará. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados entre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 anos e menos de 70 anos, idoneidade moral, reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou administração pública.
mais de 10 anos de exercício em função de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Pergunto a vocês, onde é que estão os conhecimentos do deputado Hélio Lopes? Então a questão é objetiva, gente. Conclua, né? O que você acha dessa história? Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Mais tarde a gente volta, né? Um grande abraço. Até lá. Tchau.